Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula de lições de treinamento e liderança em como treinar o seu dragão. Hoje eu quero falar bastante sobre a série, fazer um pouquinho da contextualização aqui para vocês. Ela é menos famosa, então acho que precisa de alguns detalhes interessantes. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada episódio. Vou trazer aqui a lição maior que cada episódio me trouxe. E espero que isso, inclusive, os deixe curiosos para ir assistir, para ir dar uma olhada nessa produção que eu gosto tanto. Então, no nosso encontro passado, nós falamos muito sobre as personalidades de cada um. E, inclusive, eu falei um pouco sobre a forma como o Soluço evita a competição com o pai, né? Ele evita aquela ideia da transição, da liderança, né? A ideia da herança do chefe, e ele faz essa mudança de ambiente. Então, ele vai para o domínio do dragão, né? Ele muda de ilha, e ali naquela nova ilha, ele também é o chefe, né? E ali é que ele vai aprender muito sobre o que é ser um chefe, o que é ser um líder, as responsabilidades e o dia a dia. E a gente vai acompanhando isso ao longo das temporadas. Então, eu separei formas diferentes da gente falar sobre as temporadas. Essa primeira, especialmente, eu acho que ela tem muitos detalhes bacanas, assim, muitos detalhes escondidos nos primeiros episódios, porque é aquela criação mais lenta, né? Não é já tanta aventura logo de começo. Vamos lá sobre o contexto. Então, o Soluço, ele tá lá em Berk e eles já mapearam ali todas as ilhas que tem ao redor, eles estão vivendo já há um tempo em harmonia com os dragões, e ele mesmo começa a ficar incomodado porque está começando a ficar sossegado demais. Então, ele já está lá com aquela sede de aventuras dele, e todos os outros começaram a encontrar outras coisas para fazer. Até que chega ao conhecimento dele um dispositivo que eles nomeiam de Olho do Dragão. E esse dispositivo mostra muitas outras ilhas, muitos outros dragões diferentes, e inclusive mostra para eles que existe uma nova quadrilha, entre aspas, né? A gente vai entrar em contato com 2, 3 quadrilhas diferentes. Vou fazer as aspas aqui, porque não é bem uma quadrilha, né? Mas são os caçadores de dragões. E aí lá no final a gente vai descobrir que eles eram meio que todos um só, e vai fazer o link com o vilão do segundo filme. Então, o que acontece quando ele começa a descobrir que existe toda essa nova possibilidade de aventura e aquilo começa a despertar nele um interesse e uma vontade de aprender mais, enfim, conhecer mais sobre aquele novo mundo que agora foi mapeado, né? Que agora entrou ali no conhecimento deles. Ele descobre que ele precisa de uma chave para abrir aquele dispositivo. Então, ele precisa de um dente de um dragão específico para eles conseguirem iluminar o olho do dragão e conseguirem desbloquear o mapa, enfim, desbloquearem todas aquelas informações. E existe uma pessoa na vila dele, ali em Berk mesmo, que tem essa resposta, sabe? Que dragão é esse e onde encontrá-lo. Que é a Gold, que a gente conhece ela dos filmes, ela é aquela senhorinha, né? A sábia, que lá no final do primeiro filme escolhe ele para lutar com o dragão e não a Astrid. A Gold, ela é esse personagem mesmo, quase como se fosse um pajé da tribo ali, né? Ela é a curandeira, ela é a sábia, ela é a mais velha da tribo, então ela desocupa ali todos aqueles papéis. E ela fala para ele que foi por causa disso, né, que ela quase morreu, ela tem uma mordida desse dragão, e que ela não quer enfrentar isso, assim, foi o episódio mais traumático da vida dela. Então, foi a pior coisa que ela viveu na vida. E que ela não vai voltar naquela ilha de jeito nenhum, nem olhar para a cara daquele dragão de novo de jeito nenhum. E o Soluço, ele pede para ela enfrentar o maior medo dela, na verdade, porque ele está pedindo para ela levar ele na ilha e ajudar ele a conseguir o dente. Então, nessa situação em que ele está frente a frente com uma pessoa, pedindo para a pessoa enfrentar o maior medo dela, a arma que ele usa, né, o que ele coloca ali para ela? O sonho dele. Ele traz para ela aquele sentimento de você já teve a minha idade, você sabe o que é querer explorar, querer respostas para perguntas que você ainda nem se fez direito.
E ele começa a lembrar ela do que era antes, né, dela ser atacada por esse dragão. Ele traz ela para aquele estado de você sabe, você conhece o meu sentimento, você sabe o que é, e você sabe que eu quero ir, que eu vou, e que eu tô aqui pedindo a sua ajuda. E isso cria um laço entre eles, né? Na verdade, quando a gente usa, escolhe, né? Eu acho que eu vou dizer, é uma escolha. Porque se eu disser a gente usa essa técnica, parece uma manipulação, e não é bem isso. Eu acredito que seja a escolha de se colocar em uma forma mais vulnerável, de mostrar que tem algo que você anseia, tem algo que você quer, que o seu coração deseja, e que você precisa da ajuda daquela pessoa. E aí, quando ele fala isso, né, quando tem aquele momento de conexão entre os dois, ela aceita e não pensa duas vezes. Inclusive, é ela que caça o bendito do dente lá do dragão, que acha o bendito do dente. Então, eu achei isso bastante especial. São momentos muito marcantes da vida da gente, quando a gente percebe que é capaz de dizer para outra pessoa aquilo que a gente mais quer. Assim, a gente é capaz de identificar e capaz de dizer isso para uma pessoa para formar uma aliança com aquela pessoa. Isso é muito legal. Então, esse para mim foi o ponto mais legal do primeiro episódio. E no segundo episódio, a gente vê que ele já tomou a decisão de ir, né? Na verdade, ele já tomou a decisão de ir antes da série inteira começar, que ele estava surtando lá com aquela pasmaceira em Burke. Mas ele entende, ele não quer usar a posição de autoridade dele. Então, ele não quer falar para o grupo assim, olha, vamos, né? Eu estou mandando, eu sou o chefe, vamos. Ele acha que cada um já escolheu um novo caminho, que quem quer ir é ele. Então, a gente percebe que ele empacota tudo ali para ir sozinho e que no fim os outros acompanham ele porque seguem a convicção dele. Então, o Soluço ele não é muito confortável com essa posição de autoridade. Ele passa os 3 filmes, né, e mais a série, então assim são acho que 10 anos mais ou menos para conseguir dialogar melhor com essa posição de autoridade. Então, até lá, ele lidera muito pela iniciativa. Então, ele começa a fazer as coisas, e aí as pessoas vêm e acompanham. Ele começa mostrando que dá, mostrando que ele descobriu uma nova forma, que ele inventou uma nova ferramenta, né? Que ele é super inventivo. Então, ele usa muito isso para sair um pouco dessa posição de autoridade. E como o pai dele ainda é chefe em Burke, ele ainda não tem tantos problemas com isso. Ao longo da série, a gente vai ver que o pai dele vai sofrer um acidente, não vai acontecer nada assim de mais grave, mas vai sofrer um acidente. E aí ele começa a entrar em conflito com essa posição, tipo, ai meu Deus, meu pai vai sofrer um acidente, agora lá vou ter eu que ser o chefe de Burke. Então ele ainda não está confortável. Ele vai treinando, né? A gente vai vendo ele crescendo como líder. Isso é muito legal. Então, esse é a lição do segundo episódio para mim. Quando você não quiser usar a posição de autoridade ou não estiver em uma posição de autoridade, comece a agir, né? Comece a fazer e deixe os outros seguirem, deixe os outros perceberem o que você está fazendo. E aí, à medida que eles forem te acompanhando, as coisas ali vão se adequando, vão se adaptando. No terceiro episódio, tem uma parte bacana também, que é a reunião, então, com o pai, né? Dele com o pai e com o conselho, para eles aprovarem, tecnicamente, que todo mundo pode ir, né? Pode fazer a expedição, pode procurar as ilhas, enfim. E por que isso existe? Porque eles estão vivendo um tempo de paz há muito tempo. E eles não querem bagunçar isso. Então, para eles, poxa, se tá bom, para que a gente vai fazer algo diferente? Para que a gente vai explorar novos mundos? Não faz nenhum sentido, tá bom, a gente está em paz, né? Finalmente a gente está em paz. E vocês ouvindo os carros, né, de todas as 1000 coisas que vendem de carros passando. Eu acho muito bacana essa parte, especialmente a gente que trabalha tanto com inovação, que trabalha com desenho de inovação, que trabalha com previsão de futuro, né? Quando a gente faz análise de futuro em empresas, muitas vezes a gente faz em empresas que estão muito bem. Então, vem esse questionamento, por que a gente vai se preocupar em explorar novas coisas, em verificar o que está acontecendo no mundo, se está tudo bem aqui dentro, né? Se a gente está bem.
E ele sente que não tem como, não dá para ficar acomodado, né? E aí o pai dele acaba trazendo uma solução para esse problema, que é justamente o mesmo que ele no primeiro capítulo. Ele lembra os conselheiros de como era ser jovem. Ele tem uma frase que ele fala assim: pensa na coisa mais importante do mundo para cada um de vocês. E se perguntem com sinceridade o que você estaria disposto a arriscar, né, a entregar, a fazer para conquistar isso que é tão importante para você. E aí todos eles lembram como era quando eles eram vikings, quando eles estavam em guerra, e ainda assim aquilo que eles queriam, eles lutavam para conquistar. Então a gente percebe que assim, nas empresas acontece demais, demais, demais. Existe essa luta no começo, né? No começo tudo é muito difícil, tem toda aquela adaptação, é uma batalha mesmo para sobreviver ali dia a dia. E aí a empresa vai ganhando forma, vai ganhando base, vai solidificando, vai começando a escalar, vai começando a ficar bem, e aí ela experimenta um pico de tranquilidade, né? Ok, temos aqui a nossa parte do mercado, estamos estáveis e tal. Então temos ali um momento muito diferente, muito contrastante do começo. Só que a gente se lembra como era o começo. E aí, quando vem essa ideia de vamos continuar olhando para novos desafios. Então, agora que a gente solidificou, por exemplo, vamos pensar em franquear, ou agora que a gente conquistou esse mercado da cidade, vamos conquistar o estado, vamos conquistar o país. Enfim, vamos buscar os novos desafios, essas novas explorações, agora em que nós estamos bem e tranquilos, né? Não é quando o problema bate na nossa porta. Então, essa mentalidade é muito bacana. E o Soluço e o pai dele, inclusive, o estoico, eles também pensam muito assim. O estoico, ele não bate muito de frente nesse ponto com o Soluço, e é muito legal. Então, eu gosto quando ele traz essa lembrança de que quando ele era um líder mais jovem, ele também era assim, ele também queria fazer as coisas acontecerem, também queria buscar as inovações. Inclusive, isso salva a cidade mais de uma vez, porque eles acabam explorando um pouco distante da cidade, então os perigos chegam neles primeiro, e eles avisam. Né? E isso é muito legal de imaginar. Tem muita empresa grande, inclusive, e nem tão grande, né? Empresas mais médias também, criando pequenas startups dentro da própria empresa, que na verdade estão fazendo exatamente isso. Estão fazendo exatamente o que fez o Soluço, criando o domínio do dragão ali dentro do próprio arquipélago, para que essas startups, que são o futuro, que são uma porta, né, uma janela, vamos dizer assim. Gente, quem dúvida agora com a expressão porta ou janela? Coloca aqui nos comentários o que vocês acham. São um canal de conexão com esse novo mundo que ainda está tão diferente do mundo analógico. Né? A gente tem criado mundos diferentes, as empresas tradicionais e as empresas muito novas, as startups, com essa mentalidade mais enxuta e tudo mais, elas pensam diferente, executam diferente. Então, a gente tem falado muito de mundo híbrido, porque o mundo híbrido é muito bom, independente de todos os desafios que eles nos ofereçam. E é isso, desafio sempre, a gente sempre vai ter. Independente de tudo isso, é muito mais interessante para a gente do que deixar romper, né? Deixar criar um abismo entre esses dois mundos e depois a gente ter que começar a recuperar aquilo que a gente já sabia. Então, eu brinco muito com essa história da própria agricultura orgânica, né? Então, antes todo mundo plantava tomate, plantava batata no quintal. Aí depois ninguém mais fazia isso. Aí agora estamos na onda das pessoas fazerem de novo. Só que nisso a gente está começando a buscar sabedorias que estão quase sendo perdidas, estão quase sendo extintas. Se a gente demorasse mais um pouco para querer fazer isso, era capaz de não conseguir fazer. Então é muito perigoso, né? Às vezes a velocidade como a gente muda uma coisa pode extinguir a conexão de uma forma que a gente vai ter que buscar construir novamente aquilo que a gente já sabia. E isso é bem ineficiente. Então é muito legal essa ideia de criar um pedacinho de futuro dentro ali do seu presente. Independente se você for uma empresa ou uma pessoa. Isso vai linkar um pouquinho com o quarto episódio, que eu separei uma frase que eu achei muito engraçada. Na verdade, essa aqui ela é menos filosófica e mais divertida,
O cabeça dura, né? A gente já entendeu que os gêmeos são esse momento que a gente tem a nossa quebra de crenças ali com eles. E ele fala assim, eu tô tendo um feeling em relação a essa ilha. E ele pergunta, sabe o que acontece quando eu tenho um feeling? Aí a Astrid diz, nós ignoramos. E eu dei muita risada com esse pedacinho de diálogo. Vocês sabem que eu já falei mil vezes que eu acho geniais os roteiristas dessa série e dos filmes, porque o que a gente faz normalmente com os nossos feelings? Normalmente a gente os ignora, né? Até que a gente aprenda a conseguir dialogar com eles, a conseguir entender o que será que está acontecendo? Será que é minha intuição avisando alguma coisa? Será que é um sabotador que está aqui e não deveria estar? O que esse feeling está querendo me dizer? Né? O que significa esse tem um feeling? E por ser algo complexo para a gente, por ser algo que a gente busca pouco entender, a gente acaba, na maior parte das vezes, simplesmente ignorando. E às vezes ele é tão insistente que a gente para olhar porque ele insistiu muito. E aí, quando você pensa, você fala assim: não, mas é capaz de eu seguir isso porque ele insistiu tanto. E se você fizer isso no momento mais tardio, por exemplo, e sofrer uma consequência desse ato, aí você vai pensar: se eu tivesse feito o que eu fiz, exatamente o que eu fiz, mas um pouquinho antes, eu talvez não estivesse passando por isso agora. E a gente nota muito isso na nossa briga pessoal com a procrastinação. Então, é aquela coisa de se eu tivesse ligado para a pessoa, ou se eu tivesse escrito o e-mail, o texto, o blog, enfim, a postagem, se eu tivesse feito aquilo que eu pensei que era a hora certa de fazer e ignorei meu sentimento, eu não estaria passando por isso. Então, eu achei. Não era a intenção deles passar tudo isso, acabou só vindo na minha cabeça quando eu vi. Eu falei, vamos ter que comentar dessa parte. Nosso quinto episódio, estamos já quase perto do meio, eles encontram o domínio do dragão. Então, até o quinto episódio, eles estão procurando uma ilha para formar uma base, né? Para fincar lá um território mais sólido. E durante esses episódios, eles vão encontrar diversos problemas, mas na quinta ilha, eles acham que encontraram. Então, putz, tá perfeito aqui, é isso aí. E aí eles vão encontrar um dragão que é pequenininho, bem pequenininho, só que ele anda em bandos que meio que tornam ele um dragão grande. Então eles são tão iguaizinhos e eles são tão sincronizados que eles parecem um dragão gigante. E nesse momento, durante ali a construção da base deles, eles estão enfrentando a problemática das diferenças. Então, a gente já passou por essa questão, né, do quanto um é diferente do outro, e cada um quer construir uma coisa diferente. Então, um quer construir um jardim zen, o outro quer construir uma casa com o nome dele gigante, os gêmeos querem fazer lá um tipo de buraco de javali para brincar de brigar, né, que é meio que o tipo ali deles. A Astrid quer construir um forte gigantesco, né, muito guerreira. Então, eles estão enfrentando aí essa questão de como, afinal, vai ser a construção da nova vila. E aí, lutando com esse dragão, o Soluço tem essa ideia. Ele fala assim, poxa, mas se esse dragão, que tem várias pequenas partes, junta essas partes para formar uma grande, a gente pode fazer a mesma coisa com a nossa cidadezinha aqui, né? Com o nosso... Começa com o acampamento, né? Mas depois fica um forte bem grande. E aí ele fala para cada um construir um pedaço do seu próprio jeito e ele constrói as áreas comuns. E isso é muito bacana. Eu achei genial assim a forma como eles conectaram. Eles conectam muito a espécie de dragão que eles estão apresentando com o desafio emocional que está sendo vivido ali, com o crescimento emocional que vai ser gerado, né, a experiência e o aprendizado que vão ser geradas neles, né, como pessoas. Então, esse foi o quinto episódio. No sexto, gente, o sexto, eu quase tive um ataque do coração com um novo personagem que é apresentado, que é o Gustav, que é uma criança que eu acredito que tem, assim, algumas dificuldades quase genéticas, né? Eu acho que ele tem um TDAH ali, alguma coisa parecida. Mas ele é apresentado para a gente como uma criança muito difícil.
E ao longo dessa série, ele meio que enlouquece geral, assim, cada vez que ele aparece, ele está enlouquecendo alguém. Tem até um momento da série que o estoico manda ele para uma outra ilha, tipo, pelo amor de Deus, fica ali por 2 semanas que eu preciso de paz. Então ele é aquela criança agitadíssima mesmo. E ele tem muita vontade de fazer parte do grupo, né? Ele é aquela criança mais nova que tem muita vontade de fazer parte desse grupo, que é já de adolescentes, enfim, já está um pouco diferente dele. Ele quer ser um cavaleiro, né? Dos dragões. E então é interessante porque a gente vê que o Soluço ele tem uma problemática ali para lidar com o Gustav, porque ele se lembra muito dele também. Ele se lembra muito do que era, assim, querer fazer parte, querer fazer o seu melhor e acabar fazendo bobagem. Então, é um episódio muito bacana, assim. No fim do episódio, ele acaba meio que salvando o dia ali, eles dão um final feliz, que é totalmente possível, né? Não é montado absurdamente, só que a gente sabe que durante a vida, assim, na liderança de um time, às vezes leva muito tempo para chegar ao fim do dia, né? Em que a pessoa salva o dia. Então, é necessária muita paciência e a gente vê que eles vão dividindo a tutela, né? A guarda do Gustav entre eles, porque ninguém consegue ficar com ele por muito tempo. E a gente percebe que ele também ele vai tentando lidar com isso, né? Ele vai aos poucos aprendendo mais sobre ele mesmo, enfim, ele vai sendo mais capaz de admitir que ele não fez o esforço necessário. Então ele fala: eu não treinei luta, eu só enganava, eu não aprendi a música, eu só fingia que cantava. Então ele começa a perceber que ele não está fazendo o esforço necessário para alcançar aquilo que ele quer. E aí ele vai ficando um pouquinho mais maduro. Mas ele é um personagem de enlouquecer a gente. Ainda mais se você já teve um desse na equipe. Vocês podem comentar que já tiveram um Gustav na equipe. E o nosso episódio do meio, o episódio número 7, também é genial. Esse episódio, a gente começa o episódio sendo confrontado por lagartas de fogo que estão chegando na ilha. E elas vão chegando, vão fazendo ali a averiguação do território. E aí os gêmeos, que deveriam ir buscar água, encontram uma pedra dizendo que a ilha é deles. E eles mandam chamar o estoico tal para averiguar se realmente aquilo é verdadeiro. Ele fala que é, e que então, por direito, a ilha é deles, né? Eles são os novos chefes da ilha. E durante esse período, o Soluço fica pensando, tipo, meu, e agora, né? O que a gente vai fazer? Porque a gente tem um problema muito sério para resolver e agora a gente está aqui lidando com uma crise de liderança. E ele pergunta para o pai dele se o pai dele não vai fazer nada. Tipo, pai, tu não vai me deixar aqui com esses dois achando que agora eles são donos da ilha. E aí o pai dele fala para ele assim, olha, seja muito bem-vindo ao meu mundo. E é ali que a gente percebe o quanto ele percebeu mesmo, ele mesmo percebeu que ele agora estava na posição do pai, estava como chefe ali da tribo, e ele tinha que lidar com todo tipo de maluquice que aparecesse no meio do caminho, fora todos os problemas reais. Então eles vão começando a se conectar mais, eles vão começando a se encontrar ali naquele trabalho que eles fazem, de formas muito diferentes. O trabalho, no entanto, é o mesmo. E aí ele tem uma ideia, ele fala assim, ok, então eles são os donos da ilha, vamos deixar eles liderarem. E aí esse episódio todo fala muito sobre o treinamento de um líder, sobre o serviço do líder, né? Ele vai entendendo que os dois gêmeos, né, vão entendendo que não é simples, que não é só cobrar os impostos, né? E eles colocam os dois bem tiranos, eles colocam impostos para tudo, colocam o nome deles na ilha, e aí tudo tem que ser bonito e confortável, até que eles percebem que a ilha vai queimar, simplesmente, porque se ninguém cuidar da ilha, ela vai pegar fogo. Então, se eles se preocuparem só com as necessidades deles, eles não vão ter ilha para chamar de suas, né? E aí eles vão encontrando um lugar comum e decidem entre eles que não tem dono, que a ilha é de todo mundo por igual e que não tem chefe, não tem líder nem nada. Então, na verdade, mais uma vez a gente vê que o Soluço ele dá um passo para trás ali na hora de realmente assumir a liderança. Ele não se coloca como líder
na maior parte dos episódios. É muito, muito raro, só se for mesmo muito necessário. Ele precisar muito daquela convicção, daquela autoridade, ele fala, mas é bem raro. E aí, no episódio que se segue, no episódio 8, eu achei bacana a forma como eles colocaram um problema. Então, eles têm um problema com o dragão. E ao longo do episódio todo, a gente percebe que, na verdade, aquele problema era um aviso. Então, aquele dragão, ele não estava tentando expulsar eles da ilha, ele estava tentando alertá-los de que havia uma onda vindo. E isso faz com que a gente olhe diferente para a maior parte dos nossos problemas, se a gente quiser. Então, essa questão da perspectiva é muito interessante, ela vai aparecendo ao longo da série, eles vão começando a enxergar isso. E às vezes um problema é um aviso. Muitas vezes, na verdade. Eles percebem que eles estavam colocando o mesmo julgamento para tudo que acontecia. Então, um dragão está atacando a gente, é porque ele está querendo matar a gente precisa ou treinar esse dragão ou tirar ele da ilha. Então, eles estavam fazendo aquele julgamento, é isso, é isso, é isso. E aí, de repente, se abre uma nova possibilidade. Vai ver o que ele está tentando fazer é alertar a gente, avisar a gente que está perigoso, que a gente precisa fazer alguma coisa ou sair daqui. Então, tá aí um convite para vocês para olhar diferente para os problemas. E aí, no nosso 9º episódio, eu coloquei aqui na nossa listinha, procure entender a razão do ataque. Então, eles passam muito tempo tentando proteger um dragão, uma série de dragões menores, de um dragão maior. E aí eles percebem que esse dragão maior, ele é muito ranzinza, tipo aqueles velhos ranzinhos. E aí eles vão tentando entender aquilo, tentando entender, e percebem que ele estava sozinho na ilha. Por isso que ele estava tentando proteger o próprio território. E aí o que eles fazem é trazer esses dragões menores, que o velho ranzinza estava tentando expulsar, para perto dele. E aí todo mundo começou a viver junto, e eles perceberam que, assim, para os dragões menores, o dragão maior protege eles. E para o dragão maior, agora ele não está mais sozinho. Então, eles conseguem ajustar a situação ali para que tudo fique bom para todo mundo. E isso é muito bacana. Então, tentar entender por que as coisas estão acontecendo, né? Qual é a causa, qual é o efeito das coisas, aonde a gente vai atuar de fato e como, para gerar o maior bem possível para todos os envolvidos. Eu gostei muito desse episódio, muito bacana. No episódio 10, eu trouxe 2 partes, porque, na verdade, o episódio 10 não é sobre essa primeira frase que eu vou passar para vocês, mas eu adoro ela. Essa interação da Astrid com os gêmeos, ela vai longe. Inclusive, o próximo vídeo, vou dar um spoiler aqui, no próximo vídeo eu vou falar só sobre um episódio da 2ª temporada específico, que é uma batalha da Astrid com os gêmeos. Então, ela tá sozinha com os dois, e aí ela vai ter que conseguir conciliar essa relação deles. E nesse momento, nesse 10º episódio, ela pergunta para o Soluço, ela me dá de novo aquele discurso dos gêmeos, tem uma função, e aí os gêmeos ainda brincam e falam assim, esse a gente nunca ouviu, porque o Soluço enxerga, né? Enxerga o valor das diferenças e enxerga a proteção que o grupo dá para ele também. Isso também existe na personalidade dele, ele se sente muito mais seguro com o grupo. E o que acontece é que os gêmeos, eles têm essa autoestima muito baixa, né? E aí eles usam essas defesas. Então, quando eles percebem isso, assim, eles sempre fazem uma brincadeira, mas a gente nota tudo o que está acontecendo, e que eles têm uma percepção grande do que está acontecendo. E aí o Soluço acaba tendo que usar as habilidades dele ali para mediar essa situação. Mas, no fundo, todos se gostam muito, e isso é muito legal. Eles crescem muito juntos, né? No entanto, o episódio 10 mesmo, ele é sobre a Heather. Ela também é uma personagem que aparece ali quase no finzinho da primeira temporada, ela vai ficar, né? Ela vai até o final. E a Heather, ela é filha de um chefe de uma ilha que desapareceu. Então, o pai dela desapareceu, e aí ela e o irmão ficaram. O irmão meio que tomou conta da ilha, ficou muito doido, e ela foi criada assim meio sozinha, ela passou um tempo em Burke e tal, então
É muito turbulenta ali toda a história da Heather. E o Soluço, ele sente isso. Ele entende que alguma coisa errada está acontecendo. Então, ela ataca um navio, eles vão atrás dela, não sabendo que é ela, encontram com ela, levam ela lá para o domínio do dragão. E ela tá, assim, mais guerreira do que nunca, mais forte do que nunca. E a Astrid gosta disso, se conecta com isso. Só que para o Soluço aquilo é estranho, porque ele sente que não é a característica intensa e forte, né, dela. É porque aquilo está fora de lugar. Ela não está confortável nessa posição como a Astrid é confortável com a posição dela. Então, ele tem essa sensibilidade e é assim que ele consegue manter os laços, é assim que ele consegue ser muito assertivo, muitas vezes, na posição dele. E essa é uma característica que a maior parte das pessoas que eu conheço que tem essa característica ignoram em si mesmas. Essa sensibilidade com os outros, essa empatia que gera certos sentimentos, que gera certas sensações de que alguma coisa não está no lugar certo. A maior parte das pessoas que eu conheço que tem essa habilidade ignora isso, não entende que é uma habilidade, não sabe muito bem usar. Então, vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que treinam comigo e que vão aos poucos descobrindo o quanto isso é valioso. Então, se você for uma dessas pessoas, tá aí a dica. No capítulo 11, no capítulo não, né? Eu estou acostumada a falar de livro, gente, olha isso. No episódio número 11, é uma continuação. Então, a gente vai ver o irmão maluco da Heather, que é o Dagor, e aos poucos ele também vai integrando ali a série, ele também vai até o final. E ela percebe que ela sabia muito pouco do que tinha acontecido na história dela, do que estava acontecendo de fato no mundo, né? Ela ficou muito obcecada em vingar a ilha, em procurar o pai, enfim, ela tinha umas obsessões. Isso fazia com que ela enxergasse muito pouco da figura, se colocasse sempre em risco, colocasse o dragão dela em risco, né? Que muitas vezes o Soluço conseguiu salvar ela dessa forma. Tudo bem que você não ligue para sua vida, mas e a vida do seu dragão? E a gente percebe que ela tinha mesmo essa questão de desapego com a vida, né? Isso é bem sério. E aí ele vai conseguindo mostrar para ela que as coisas não são exatamente o que ela pensa que são, né? Aquela obsessão que ela definiu. E ela vai começando a aprender com a vida, começando a deixar as coisas fluírem com mais tranquilidade. E ela descobre que o Dagor, na verdade, é irmão dela. O Soluço descobre, conta para ela, e aí ela vai começando a descobrir essas peças, né, que formam o quebra-cabeça da vida dela. Ela é uma personagem interessante também, complexa, Heather, mas ela integra ali o mundo deles. Ela vai e vem, né? Ela tem uma dificuldade em ficar ali com eles. No 12º episódio, quase chegando no finalzinho já, eles conhecem um dragão de bando, que é intreinável. Eu adoro, ele é selvagem total. Então, a gente é meio que apresentado ali a 3 tipos diferentes de dragões que eles não conseguem treinar. E esse do episódio 12 é um deles. Só que ele é um dragão de bando, então ele é muito acostumado a proteger o seu bando. E quando o Soluço ali, os outros encontram ele está machucado. Aí ninguém quer levar ele para casa, né? Porque ele é intreinável, porque ele vai machucar os outros, mas o Soluço não deixa ele ali, né? Então a gente já falou aí que ele tem essa questão dessa moral muito forte nele, dessa integridade muito forte com os dragões, então sem chances de deixar ele ali. E eles levam o dragão para casa. E aí faz uma confusão danada, obviamente, só que ao mesmo tempo que tudo isso acontece, o dragão percebe que, de alguma forma, né, aquelas pessoas salvaram ele. Então, de alguma forma, aquelas pessoas também fazem parte do bando dele. E ele fica dividido. Então, quando o bando dele chega para resgatar ele protege os humanos que protegeram ele. E ele fica ali no meio daqueles dois, porque ele é um dragão de bando. Então, ele consegue ser leal a um e ser leal ao outro, né, ao mesmo tempo. Ele vive uma crise ali no meio do episódio, só que no fim ele consegue interagir com todo mundo e ninguém se machuca. Nem os dragões do bando dele, nem os humanos. E eu achei muito bacana o quanto eles colocaram isso de uma forma fácil da gente entender, porque eu brinco que a gente tem pessoas que são dragões de bando e pessoas que são dragões de território. Existem pessoas que são mais individualistas, existem pessoas que são menos grupo,
menos essa lealdade com o grupo, né? Menos essa proteção com o grupo. E tudo bem, né? É só uma característica diferente. Só que essas pessoas que são dragões de bando, a gente precisa cuidar muito bem de que bando que elas vão integrar. E aí vem a nossa capacidade como líderes de criar cultura organizacional saudável para que o nosso bando seja integrável por pessoas que também são leais, que também são de bando, que vão fazer parte daquele time, e elas consigam nos proteger sem ferir os seus valores. Essa é uma das funções do líder, que é mais difícil de todas. Gente, os mosquitos aqui em casa, vocês já sabem, né? Todo vídeo eu tô coçando de alguma forma. Então, isso é muito bacana, né? É legal que a gente perceba que essa cultura é importante para que a gente ofereça um ambiente saudável para as pessoas. Eu falo muito sobre aquela frase do deixar um mundo melhor para as pessoas, né, para os nossos filhos, ou deixar filhos melhores para o nosso mundo. E eu não, para mim, isso é igual a história do ovo e da galinha, não tem saída disso, é um ciclo. Não tem como você deixar filhos melhores para o mundo, ou mundo melhores para os filhos, se um dos dois é ruim, né? É contaminoso, não tem como. Então, a gente precisa cuidar de criar um bando bacana para conseguir atrair e para conseguir fazer com que a lealdade daquelas pessoas seja recompensada. E a lealdade delas é a nossa recompensa também. Eu não sei se isso ficou claro. Eu me ouvindo aqui, falei, meu Deus, Larissa, tu fez uma bagunça com isso. Mas acho que vale depois a gente voltar num vídeo só sobre lealdade. Lealdade é uma virtude, é um valor, na verdade, né? Lealdade é um valor difícil para os nossos tempos. Ele não é tão simples assim. E no último episódio, a gente fala sobre lutar por dever ou por quem ama. Então, ali vai aparecer de novo a lealdade, né? Assim, no fundo, a característica essencial da lealdade é que você faça o que é necessário para o crescimento das pessoas, num geral, especialmente das que você ama. Então, a gente tem uma sensação de lealdade, que lealdade é ficar junto, né? Lealdade é ficar do lado. E isso não é real. Muitas vezes, a lealdade é ir embora ou se afastar um pouco para deixar aquela pessoa passar por um obstáculo que ela precisa para gerar um aprendizado. Depois você volta para perto. Então, lealdade não é aquela síndrome, né? Aquele complexo, aquela carência de ficar do lado de alguém o tempo todo. Até porque você não conseguiria ser leal a quase nada além de poucas pessoas ou coisas que é quem você consegue não abandonar a vida inteira. E nesse último episódio a gente acaba vendo isso também, porque o dragão do Melequento, né, que é aquele que pega fogo, ele escuta o pedido de ajuda de uma fêmea da espécie dele. E aí ele vai ajudar ela a proteger os ovos. Só que ele está ajudando ela lutando contra um dragão que é uma vez e meia maior que ele. Então, o que ele faz? Ele sai daquele ambiente totalmente, né, e vai fazer aquilo. É o dever dele, né? É o instinto dele ali como o que é correto fazer. Ele não está pensando eu consigo ou não consigo derrotar esse dragão. É a questão do dever. O meu dever é proteger essa fêmea e proteger os ovos. Então, eu vou cumprir meu dever. Talvez eu não consiga, talvez. Mas existe a chance de eu conseguir e é com isso que eu vou contar. E aí, o Melequento, ele passa, né, aquela crise existencial de, meu Deus, meu dragão não me ama mais, né, tá tudo acabado. É até um episódio muito engraçado, eles tratam tudo isso com muito humor, só que ele decide ir lá e ajudar. Então, quando ele percebe o que está acontecendo, ele fala, não, imagina, se eu sou leal a você, né, e você está aqui cumprindo seu dever, eu vou trabalhar junto com você, né, a gente é um time. Você trabalha comigo, eu trabalho junto com você no que você precisa. E aí os dois juntos conseguem derrotar o dragão. Eles trazem ajuda lá do time todo, mas no final, assim, a gente dá um foco grande ali para aquele momento dos dois, porque eles precisavam disso, para se sentirem mais fortes, para se unirem, para treinarem novas habilidades, para fazerem coisas que eles tinham que fazer. E aí, no começo do episódio, a gente vê que eles têm aquela dúvida do eu luto por dever ou por quem eu amo, né? Porque o Melequento fala, não, é ela ou eu, me escolhe aí.
E aí ele acaba dando um jeito de lutar por dever com quem ele ama. Ele vai integrando isso. E esse nosso mundo hoje em dia nos pede isso cada vez mais. Cada vez menos excluir pessoas e coisas e cada vez mais usar essas pessoas e coisas no lugar certo, da forma certa, para criar ali uma harmonia, uma integração e realizar um determinado objetivo. Eu usei o verbo usar ali, gente, de colocar a pessoa no lugar em que ela vai melhor desempenhar as tarefas, tá? Por favor, não confundam com usar as pessoas para os próprios interesses. Então, esse foi um resumo. Hoje meu português não saiu tão bem, né, gente? A gente tá lendo aqui em outra língua e eu fico tonta às vezes. Me perdoem. Essa, então, foi, de novo, e esse vídeo não será editado, não é mesmo? Essas foram, pronto, saiu as 13 lições que eu vi na primeira temporada da série. Então, fiquem aqui com a gente vai falar no próximo episódio sobre a batalha. Então, lições de treinamento e liderança em guerra, em como treinar o seu dragão, vai ser bem bacana. E a gente vai vou seguindo a sequência com vocês da série e dos outros filmes. Eu espero que esteja sendo divertido para vocês, como está sendo para mim, e se sim, cliquem em gostei, se não, cliquem em não gostei, deem sua opinião, deixem os comentários de vocês, que eu adoro. Se inscrevam no canal caso vocês não estejam inscritos, afinal de contas, vocês vão precisar ser lembrados, né, para os próximos episódios. E a gente vai completando essa sequência desse ano. Ano passado foi Game of Thrones. Esse ano a gente está fazendo de Como Treinar o Seu Dragão, porque é uma obra maravilhosa. E a gente tem muitas lições em obras para crianças mesmo, né? Mesmo que eu não tenha certeza se são tanto para crianças assim, que nem Harry Potter, né? Era para criança, mas não sei se é tão para criança assim. Acho que consegue passar várias mensagens dependendo do nível em que a gente esteja para observá-las. Então é isso, meus amores. Fechamos. Beijos enormes para vocês e até a próxima.